A Canadouro é uma plataforma, pretende ser e é, neste momento, e um local de encontro de todos os intervenientes no mundo canábico, empresários, lojistas, utilizadores, associações, até a música. As Jornadas Canadouro juntam professores universitários, psicólogos, ativistas, consumidores, eurodeputados, deputados na Assembleia da República Portuguesa, economistas, agricultores, investigadores, neurologistas, jornalistas e médicos de família. E eu elenco este conjunto de pessoas profissionais porque, infelizmente, ainda temos de provar e mostrar que, afinal, existe gente respeitável que aborda este tema e, que falo por mim, que consome cannabis. A sociedade portuguesa continua a olhar a questão das drogas leves de forma parcial e claramente preconceituosa e desinformada. O poder político reflete este preconceito e, pior ainda, prefere ignorar o assunto. E eu julgo que estamos cá todos para alterar a situação rumo ao fim do proibicionismo. Bem-ajam pela presença neste evento e boas jornadas. Obrigado. Sim, agora... Sim. Helena Valente virá moderar uma sessão com a Maria do Carmo Carvalho e Olga Cruz. Olá. Olá, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. E vamos abrir então a nossa primeira ronda de conferências e é com muito prazer que eu estou a apresentar especificamente esta sessão, porque não poderia estar melhor acompanhada. Tenho aqui ao meu lado esquerdo a Maria Carmo Carvalho, que é professora na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica aqui no Porto. É membro da Cosmic Care Association e também do ICEERS, que é o International Center for Ethnico-Botanical Education, Research and Service. Ou seja, como podemos ver já pelo currículo, é uma pessoa que tem uma vasta experiência a trabalhar na área das substâncias psicoativas e que tem trabalhado muito as questões dos contextos recreativos e dos consumos associados a estes contextos. A Olga Cruz é professora no Instituto Universitário da Maia e tem investigado a questão do consumo não problemático no Centro de Investigação em Direitos Humanos da Universidade do Minho. E pegando um bocadinho naquilo que o João Carvalho já tinha dito, é interessante podermos iniciar este ciclo de conferências com uma sessão que versa sobre isso mesmo, sobre a possibilidade de existir consumo não problemático. Como acho que é do conhecimento geral, a grande maioria das pessoas que consomem drogas não têm problemas de maior associados a esse consumo. São pessoas que estão bem integradas social, profissionalmente e familiarmente.
se calhar são a grande maioria de nós, e, portanto, efetivamente é importante que se comece a falar disto, da existência de um consumo que é enquadrado, que pode estar enquadrado na nossa vida, e também que se comece, de alguma forma, a introduzir no discurso mais médico e mais político a questão do prazer que está associado ao uso das próprias substâncias. Ou seja, muitas vezes fala-se do consumo, mas porquê é que as pessoas consomem? A grande maioria consome porque tira daí alguma coisa de bom, ou seja, existe muito prazer associado ao consumo da cannabis e de outras substâncias. E, portanto, é importante que comecemos a falar disto mais abertamente. É corajoso da parte do João sair, digamos assim, do armário e assumir-se como um consumidor, e se calhar é importante que mais de nós também comecemos a fazê-lo. E, portanto, sigo já para as nossas convidadas. Começas tu, Maria? Pronto, vou então passar a palavra à Maria, depois à Olga, e esperamos, se calhar guardávamos as questões para o final, e no final a ideia seria abrirmos uma ronda de debate, idealmente com a participação de todos vós, tornando a coisa o mais interativa possível. Tu falas por isso? Pronto, Maria, o palco é teu. Olá, boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui na primeira Feira Internacional de Cannabis daqui da nossa cidade, na qualidade de cidadã respeitável e espero poder, com a minha experiência, que é mais teórica do que outra coisa, para esta discussão, porque acho de facto importante que aquilo que nós fazemos dentro de portas na universidade, eu tento que seja feito bastante na rua também, mas é importante que aquilo que nós fazemos dentro de portas na universidade tenha a oportunidade de ser partilhado para grande público, e é um pouco essa oportunidade que este tipo de eventos nos traz, e eu sinto-me francamente honrada por poder fazer parte deste tipo de momentos. Bom, deixem-me cá ver se me organizo. Isto está a funcionar? Está. Bom, deixem-me começar por contar-vos um bocadinho a história por trás desta fotografia. Esta fotografia foi tirada talvez em 1996 ou 97. Eu tinha 20 ou 21 anos e o meu irmão, que está ali ao meu lado, tinha 15 ou 16. Nós estávamos a preparar para sair de férias para o Algarve neste ano, e eu propus-me levar o meu irmão de férias comigo. Eu era uma bela irmã e ia ser a primeira vez que ele ia ficar tanto tempo fora de casa sem os meus pais. Quando nos dias anteriores estávamos lá por casa, eu apanhei inadvertidamente um telefonema entre o meu irmão e um traficante zeco qualquer da zona, com quem ele estava a combinar a compra de uma enxousa, diz assim no Porto, não é? De 15 contos na altura. Era, digamos que, o contributo dele para as férias no Algarve. O que é que eu fiz? Não me orgulho muito hoje em dia. No dia da partida acordei mais cedo, fiz uma revista ao quarto dele e fiz uma apreensão. Fiz uma apreensão. Quando ele acordou e deu conta disso, não ficou contente. Iniciamos ali uma troca de palavras acesa, e eu acabei com a coisa dizendo: olha, opá, ou é assim ou não é de maneira nenhuma, ficas aqui e eu dou a chibadela aqui em casa, e acabou-se as férias, não é? Portanto, ele não teve alternativa. Depois, entretanto, passado um bocado, já estava mais bem disposto, como se pode ver pela fotografia, e nós saímos para o Algarve. Ele passou pouco tempo connosco porque teve de ter mais trabalho à procura de quem tivesse cenas para fumar. E passado, talvez 10 anos, quando uma vez estávamos já em minha casa, ele perguntou: pá, não tens aí nada que se fume? E eu: pá, acho que sim. E o meu homem foi à caixa das cenas e sacou de uns calhaus muito velhos, muito ressequidos. E depois eu lembrei-me: ei, ó Pedro, esta cena é daquela cena que eu apreendi.
Eu achei que tinha piada, ele não achou muito. Ele não achou muito, digamos que... Não achou muito. Bom, o que é que eu quero contar com esta história? Eu sou um bom exemplo de como há 10 anos atrás, 11 anos atrás... Não, 20, credo, 20. Há 20 anos atrás. A representação social que nós tínhamos do que era um consumidor de drogas jovem, não é? Era um problema, não é? Era um problema, era uma situação perigosa, encerrava uma série de possibilidades que assustavam a opinião pública, assustavam-me a mim. Eu estava a estudar já estava a estudar Psicologia, não estava ainda a estudar Psicologia do comportamento desviante, que foi basicamente a minha lavagem cerebral. Portanto, nós vivíamos muito com uma carga de uma representação social do que era um consumidor de drogas ilícitas, que era basicamente um heroinómano. E foi muito por causa desse cenário, e foi muito por causa de pessoas como o meu irmão, com que vocês provavelmente se identificam bastante, que devagarinho foi mudando a nossa percepção pública e a nossa opinião sobre o que é um utilizador de drogas hoje em dia. Porquê? Porque desde então têm proliferado as pessoas que têm claramente um interesse e investem na relação com a alteração de consciência de uma forma que não tem nada a ver com a toxicodependência, que é um projeto e uma relação com o consumo na qual elas não têm nenhum interesse. E nesse sentido, e até em muitos outros, eu também estou agradecida ao meu irmão, que hoje também é um tipo respeitável, também é um professor universitário. Bom, o Daniel falou ali há bocadinho na nossa legislação, e nós, no nosso país, de facto, tivemos o que pode ser considerado um verdadeiro salto de fé em termos políticos, quando descriminalizamos o uso de todas as substâncias em 1999 primeiro, e depois quando a lei entrou efetivamente em vigor em 2001. Porquê é que isto foi um salto de fé? Porque nessa altura ainda não existia propriamente nenhuma informação epidemiológica, sistemática, ampla, que caracterizasse como é que era o consumo das drogas na sociedade portuguesa. Havia seguramente muitos problemas para resolver, mas não havia um conhecimento amplo de como é que era a relação com o consumo nessa altura. O primeiro inquérito nacional ao consumo... Isto não está a mudar, peço desculpa. O primeiro inquérito nacional ao consumo de todas as substâncias... Podes mudar ali, Daniel, por favor. Ao consumo de todas as substâncias na população portuguesa data precisamente de 2001. Foi a primeira vez que se fez essa auscultação à população portuguesa, e só em 2003 é que se conheceu como é que era o consumo especificamente na população que frequenta o meio escolar, portanto, população entre os 13 e os 18 anos. Antes disso, o único conhecimento disponível era o conhecimento dos relatórios anuais que o dispositivo do tratamento, as equipas de tratamento, lançavam todos os anos. E, portanto, essa informação era uma informação, lá está, que validava aquela imagem pública do consumidor problemático, do toxicodependente, da pessoa doente, cheia de problemas sociais, de saúde, etc. E, portanto, não quero iludir-vos, apesar de termos caminhado muito nestes 20 anos, a esmagadora maioria dos recursos que estão disponíveis para intervir no campo dos usos de substâncias psicoativas no nosso país ainda continuam a ser investidos, e bem, certamente, nas pessoas que têm um problema de toxicodependência. Aquilo que sobra do orçamento anual para investir, por exemplo, em redução de riscos, para investir, por exemplo, num tipo até de redução de riscos muito específico, que é a redução de riscos que se dirige mais a utilizadores jovens e a ambientes recreativos noturnos, é absolutamente marginal no conjunto desta fatia, se quiserem.
e, portanto, isto representa como nós ainda temos muito para andar, porque, naturalmente, não é pelo facto das necessidades dos utilizadores se terem modificado que os problemas cessaram de existir. Portanto, o perfil é outro, mas existe ainda trabalho para fazer, nomeadamente trabalho de informação, trabalho de redução dos riscos, trabalho de promoção de uma experiência, tanto quanto possível, segura enfim, segura da relação com o consumo. Para que vocês tenham uma ideia, entre 2001 e o presente nós fomos acumulando evidência. Em 2016, a totalidade da população portuguesa que utiliza substâncias psicoativas ronda os 9, qualquer coisa por cento. Menos de 10% da população já experimentou em algum momento da sua vida, pelo menos uma vez, um consumo de uma substância ilícita. Tendo em conta que o consumo de qualquer substância ilícita anda ali à volta dos 10 pontos qualquer coisa, há razões para crer que então o contacto com o consumo de substâncias ilícitas tem a ver sobretudo com consumo de cannabis. E a mesma coisa acontece naturalmente com percentagens superiores quando nós olhamos a presença do consumo de cannabis na população em meio escolar, na população que frequenta a escola entre o segundo, terceiro ciclo e o secundário, e o fim do secundário. Aí ronda os 17,4%. Nós também tentamos, ultimamente, sofisticar um bocadinho as maneiras como vamos apanhando informação sobre o consumo nos jovens. Recentemente fez-se, em 2016 também, um inquérito à população com 18 anos que participa no Dia da Defesa Nacional. Porquê? Porque é assim um momento em que todos os jovens têm que participar e é um bom momento para ter uma amostra bastante representativa dessa população. Então, aí, quando nós olhamos a totalidade, ou uma amostra muito representativa do que é o jovem de 18 anos, nós percebemos que o consumo de cannabis toca, pelo menos uma vez na vida, 30% dos jovens. E quando olhamos a forma como esse consumo se distribui ao longo dos anos da juventude, nós percebemos, desculpa, estavas bem, desculpa. Nós percebemos que, não, é o anterior ainda, é esse, por favor, obrigado. Nós percebemos que a tendência tem sido a que o consumo vai diminuindo nos primeiros anos da juventude, e depois, de facto, nos 18 anos ele é mais elevado. Isto tem sido interpretado como um sinal interessante da nossa legislação. Porquê? Porque a exposição precoce ao consumo de substâncias ilícitas é normalmente tida como um fator de risco acrescido para o desenvolvimento mais tarde de problemas relacionados com esse consumo. Portanto, na verdade, nós, hoje em dia, quando se faz prevenção, não se procura que os jovens não tenham contacto nenhum com o consumo de substâncias ilícitas, procura-se que eles atrasem o máximo possível esse contacto. E efetivamente, tem-se vindo a demonstrar ao longo dos anos que a nossa legislação tem sido capaz de promover um clima em que isso tem efetivamente acontecido. Portanto, é isso que esta informação nos mostra. Em 2015 eu fiz um doutoramento que teve um objetivo que não era especificamente este, mas que, entre outras coisas, visava caracterizar como é que eram os consumos de substâncias que aconteciam em ambientes recreativos noturnos. E percebi aí que o uso de substâncias ilícitas ocorria, e foi um estudo de observação, observei assim, uma amostra de 120 eventos de todos os tipos, festivais, pequenos bares, festas urbanas, festas de transe. Era uma amostra diversificada e em mais de metade destes contextos estava a ocorrer o consumo de alguma substância ilícita, sobretudo, mais uma vez, de cannabis. E eu depois fui procurar compreender com outros modelos, enfim, que agora me vou poupar de vos partilhar convosco, fui tentar compreender o que é que explicava essa presença do consumo nesses ambientes. E aí, digamos que a expressão que acaba por reunir esse entendimento
é de que o consumo se tinha transformado, provavelmente, entre nós, já num acontecimento totalmente mainstream. Ou seja, também não era verdade que a presença do consumo de substâncias ilícitas, nomeadamente cannabis, fosse algo assim específico de determinados ambientes mais underground, ou mais alternativos, ou mais extremos em termos de música eletrónica, de dança, por exemplo. Não era verdade. Era tão possível encontrar consumo de substâncias ilícitas e de cannabis numa festa de transe como numa discoteca urbana perfeitamente convencional. E comecei a perceber também, a partir daí, a compreender que a presença desse consumo nesses ambientes cumpria, sobretudo, funções que não eram de todo disruptivas, eram funções de convivialidade, de partilha, e que esse consumo era, normal, a maior parte das vezes, bastante visível, ou seja, quem estava envolvido a fumar umas ganzas na indústria não estava propriamente interessado ou preocupado em esconder esse comportamento. O mesmo não acontecia, por exemplo, com a cocaína, que, entretanto, também essa atitude relativamente a outro tipo de substâncias também se tem vindo a naturalizar bastante em ambientes recreativos mais convencionais. Ora bom, o que é que estes dados, de uma maneira geral, permitem concluir? Nós temos que, de certa maneira, tomar uma decisão sobre se nós queremos encarar estas mudanças sociais relativamente à forma como nos relacionamos com o consumo de cannabis e de outras substâncias. Nós temos que decidir se queremos encarar isto como um problema ou se queremos encarar isto como algo que está descrito como um fenómeno de normalização. E, efetivamente, a evidência tem apontado no sentido da segunda alternativa. Nós podemos... tem sido assim que tem vindo a ser interpretada o aumento da presença do consumo nas sociedades europeias, nomeadamente no Reino Unido, onde esta questão foi amplamente investigada e aprofundada, compreendendo-se que existia um conjunto de acontecimentos que contribuíam para essa normalização. As pessoas estavam a experimentar mais drogas, estavam a consumir mais drogas, mesmo as pessoas que não consumiam, estavam a apresentar uma atitude altamente desproblematizadora em relação aos seus pares consumidores, estavam a ter maior acesso às substâncias e também estava a acontecer uma questão que era a de que, da parte dos mídia e dos mídia mainstream, mais uma vez, dos grandes meios de comunicação social, começaram a somar-se, a adicionar-se exemplos de que esta coisa de consumir substâncias e de consumir cannabis não constituía mais um ilícito. E isto permitia uma certa, chama-se, acomodação cultural, ou seja, deixa de ser possível recorrer a estereótipos e a imagens estigmatizantes da desviância ou da figura do consumidor como um desviante para justificar e para explicar a presença do consumo nas sociedades do mundo ocidental, pelo menos. E, portanto, isto tem vindo a ser validado também na Inglaterra por estudos que eles fizeram, estudos longitudinais, que mostraram, ao fim de 10 anos, onde é que a população que começou por consumir no início da sua vida escolar substâncias ilícitas, onde é que eles estavam passados 10 anos? E começaram a perceber que eram basicamente pessoas que tinham continuado as suas vidas, tinham acabado os seus estudos, tinham começado a trabalhar, tinham constituído família, tinham tido filhos, e a presença do consumo foi-se modificando naturalmente na sua vida, com cada vez uma presença menos frequente e menos intensiva, mas que nunca se traduziu propriamente em nenhum acréscimo de dificuldades relacionadas com a existência desse consumo. Isto era o corpo principal, ou quase total, da mensagem que eu tinha para vos transmitir. A questão que eu gostava de lançar para discussão, porque também não quero utilizar demasiado tempo que temos aqui hoje disponível para partilhar aqui com a Olga, é que, naturalmente, uma sociedade em que o consumo está naturalizado e normalizado não é propriamente uma sociedade que deixou de ter problemas relacionados com o consumo, mesmo que esses problemas não sejam a toxicodependência.
Como é óbvio, há muitos problemas, como é óbvio, há questões que beneficiariam e muito de uma atenção mais intencional da parte dos responsáveis políticos, mas pronto, acho que essa é uma parte que nós podemos deixar para conversar depois, e eu vou agora passar a palavra à Olga, porque ela tem coisas a dizer sobre os utilizadores não problemáticos que acrescentam à discussão, certamente. Obrigada. Obrigada. Podes deixarem. Ora, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, dar os parabéns aos organizadores por esta iniciativa, agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje com a Carmo, falar um bocado sobre isto. Bem, e de facto foi-nos lançado o repto de responder a esta questão. O consumo não problemático de cannabis existe. Se calhar, antes de mais, já que estamos a falar de um conceito que não é assim tão natural e não é assim tão trabalhado, dizer-vos o que é que eu entendo por consumo não problemático. De facto, os meus estudos, o trabalho de investigação que eu tenho vindo a desenvolver tem-se centrado neste conceito. Portanto, eu tento perceber que experiências de consumo é que existem alternativas aos padrões mais conhecidos de consumo problemático, a de toxicodependência, como costumamos falar. Portanto, eu entendo o consumo não problemático de uma forma muito reduzida, como qualquer padrão de consumo em que, não obstante a utilização de substâncias psicoativas, desde a cannabis à heroína, porque eu, muito honestamente, não faço qualquer distinção entre drogas leves e duras, mas, portanto, qualquer consumo em que a pessoa, não obstante esta prática, consegue se manter integrado nas várias áreas da sua vida. Portanto, daqui não decorrem propriamente prejuízos significativos. Portanto, não é o consumo que leva a pessoa a perder emprego ou a perder a sua inserção familiar ou social, ou seja o que for. Bem, posto isto, o que é que eu entendo por consumos não problemáticos? E voltando à questão que me foi colocada, o consumo não problemático de cannabis existe, vou começar com a resposta a partir da minha perspectiva. Eu acho que sim, pode existir. Pode existir um consumo não problemático de cannabis, como para mim também pode existir um consumo problemático de cannabis. E eu acho que o problema às vezes tem sido este, nós olharmos às questões das consequências do consumo a partir apenas das características farmacológicas das substâncias. E, sinceramente, a característica farmacológica da substância joga aqui uma influência, mas é apenas um fator. E, portanto, eu quero começar pegando, de facto, nesta frase de Bucker, que nos diz que a droga em si mesmo, portanto, a cannabis em si mesmo, não é boa nem má. Tudo depende do uso que dela se faz. Esta é, de facto, a primeira mensagem que eu quero passar para vós. Não podemos olhar apenas às características das substâncias. Obviamente que sabemos que há substâncias com um potencial aditivo maior e, portanto, potencialmente mais danosas do que outras, mas, a meu ver, não é isto que joga um papel determinante, pelo menos apenas, e temos que olhar aqui a vários outros fatores de que vos quero falar. Bem, a segunda ideia que vos quero trazer, e é de facto uma convicção profunda que eu tenho, é que se nós queremos encarar o consumo de drogas ilegais, se o queremos compreender, se queremos realisticamente olhar para o fenómeno, temos que perceber que ele é complexo, temos que compreender que é um fenómeno heterogéneo e, portanto, não nos focarmos apenas naquilo que tem vindo a ser tão discutido, não é? E esta centralização somente nos consumos problemáticos. Atenção, eu não nego que eles existem, acho que é inegável de que há consumos problemáticos, seja de cannabis, seja de que for. O que eu digo é que há também outros. E será uma hipocrisia não os tentarmos estudar ou pelo menos não os admitirmos. Portanto, a ideia que vos quero passar é que, de facto, a meu ver, uma abordagem compreensiva e realista sobre este fenómeno implica que olhemos para ele em toda a sua complexidade, em toda a sua heterogeneidade e como um contínuo entre um polo não problemático, ou eu diria praticamente não problemático, porque eventualmente problemas pulmonares, por exemplo, pode-nos trazer, mas, portanto, de um extremo não problemático a um extremo problemático. Também não vos quero dizer com isto que sejam extremos ou categorias dicotómicas, ou seja, que o consumidor não problemático será sempre consumidor não problemático e o consumidor problemático será sempre um consumidor problemático. Estas questões não são tão preto no branco. Eu acho que temos que ver isto, de facto, como um contínuo. E perceber que não há apenas esta centração nas experiências problemáticas. Percebemos também, e até a propósito do que a Carmo nos disse, que este foco nos consumos problemáticos não é muito difícil de o compreender. Quer dizer, nós nascemos e crescemos sob um discurso, ou sob esta ideia, de que qualquer consumo de substâncias psicoativas é problemático. Ou eu acrescentaria, sobretudo, o consumo das substâncias que são chamadas de ilegais. O que nos esquecemos é que a legalidade ou ilegalidade das substâncias é uma construção social.
As características farmacológicas delas muitas vezes não mudam e uma substância que durante alguns anos é considerada um grande mal da sociedade, eu estou aqui a pensar no álcool durante a lei seca nos Estados Unidos, quer dizer, passado cerca de 10 anos deixa de o ser. E que eu saiba, as características farmacológicas em si não terão sofrido propriamente uma grande alteração. Portanto, nós temos que compreender que isto não são questões tão naturais assim. Esta construção do que são drogas legais e ilegais, do que são consumos problemáticos ou não, resulta de facto desta construção social. Dizem-nos que esta ilegalidade das substâncias está associada à perigosidade que se reconhece nelas. Eu diria que, ok, vou admitir que assim seja, mas há outros fatores, sabemos que sim, há outras pressões, nomeadamente da própria indústria, inclusive a farmacêutica, que certamente jogam aqui também um papel muito importante. Mas, portanto, dizer-vos que, de facto, nós continuamos centrados nesta ideia de consumo problemático porque foi a mensagem que sempre nos passaram, não é? Nós crescemos a ouvir isto, que qualquer consumidor de substâncias iria, eventualmente, transformar-se num criminoso ou, pelo menos, num parasita da sociedade, alguém que não contribuiria, de facto, para a sociedade. Acrescentar-vos que, felizmente, nos últimos anos, eu diria que nas últimas décadas, temos assistido a um aumento de estudos centrados noutras experiências ou noutros padrões de consumo alternativas às problemáticas. Mais uma vez, os estudos atuais não negam que existem consumos problemáticos, quer de cannabis, quer de outras substâncias. Não negam que existem prejuízos potencialmente associados às substâncias. O que nos dizem é isto não esgota a realidade. E se queremos, mais uma vez, ter uma abordagem compreensiva, temos que perceber que existem vários tipos de consumos e vários tipos de consumidores. Nos estudos atuais, esta diferenciação dos consumos e dos consumidores tende a ser feita em função da regularidade com que as substâncias são usadas. No entanto, considera-se que não há uma progressão inevitável entre estas várias formas de consumo. Eu pus aqui aquilo que é mais comumente referido, portanto, por um lado de consumos experimentais ou mais ocasionais, eventualmente mais associados a dimensões de socialização, de recreação, e depois vamos avançando para um consumo mais habitual e, num extremo oposto, um uso mais abusivo e, eventualmente, dependente. O que é muito importante perceber aqui? Não se considera que haja uma progressão inevitável entre estes padrões. Portanto, inclusive, os estudos mostram-nos que a maioria dos consumidores nunca chega a desenvolver os usos dependentes e, muitas vezes, nem sequer usos abusivos. Além de que, muitas vezes, os usos circunscrevem-se a períodos de vida das pessoas, nomeadamente os períodos da juventude e da progressão para a vida adulta. E muitas vezes o próprio desenvolvimento da vida afasta as pessoas destes consumos e, portanto, é uma questão, se calhar, mais naturalizada. Ora bem, só para caracterizar um bocadinho a questão do consumo não problemático, até porque lá está o consumo problemático, já ouvimos todos falar muito. Posso dizer-vos que, globalmente, em todos estes estudos e também nos estudos que eu tenho vindo a desenvolver, nós caracterizamos os consumidores não problemáticos como todos aqueles indivíduos que não, como vos dizia, não obstante a utilização de substâncias psicoativas, e aqui estamos, obviamente, mais focados na cannabis, mas que são capazes de integrar, de conciliar esta prática com a manutenção de um estilo de vida convencional, seja lá isso que for hoje em dia, não é? Mas, portanto, são pessoas que se mantêm integradas em termos profissionais, familiares, sociais, educacionais, entre outros. Estes consumos são frequentemente caracterizados como usos mais sociais ou mais recreativos, embora cada vez mais tenhamos noção de outros padrões de consumo não problemático, mais associados às vezes até a uma espécie de autoconhecimento ou de crescimento pessoal. Tendem também a ser atribuídos a contextos mais cuidados, portanto, eventualmente há alguns cuidados em tentar ocultar esta prática de pessoas que que têm uma visão negativa sobre ela, tentar ocultar a própria aquisição das substâncias e, portanto, cuidar os contextos em que se usa e as circunstâncias em que se usa. Acrescentar-vos também que estes consumidores não problemáticos, ao contrário daqueles estereótipos do junkie, do toxicodependente, pelo contrário, tendem a ser caracterizados como pessoas, como eu vos dizia, bem integradas socialmente. Frequentemente estudantes universitários ou pessoas inseridas no mercado de trabalho ou frequentadores de contextos recreativos. Acrescentar-vos também que
esta possibilidade de existirem consumos não problemáticos é admitida pela nossa própria legislação portuguesa, obviamente não com estes conceitos, mas a nossa legislação faz apelo à distinção entre aquilo que considera ser utilizadores toxicodependentes e não toxicodependentes e, portanto, de alguma forma está a reconhecer aqui a existência de diferentes padrões de consumo. Como vos disse, além disso, esta possibilidade é cada vez mais admitida numa variedade de estudos, quer nacionais, quer internacionais. Dizer-vos é que os consumos não problemáticos não acontecem no vácuo e provavelmente é difícil de o indivíduo se manter neste padrão de consumo. Isto exige um esforço permanente, a meu ver, e daquilo que eu tenho vindo a investigar. Portanto, este consumo não problemático depende, obviamente, de um conjunto de fatores que não terão a ver apenas com a substância que é utilizada, mas desde logo com fatores biológicos, características genéticas, por exemplo, outras condições orgânicas das pessoas, fatores psicológicos, características psicológicas da personalidade, sei lá, destacar-vos aqui as questões da impulsividade, as questões do autocontrolo, que eu julgo que é de facto aqui um conceito central, mas depois tantas outras questões como os medos, as preferências das pessoas, os seus projetos de vida, se os têm ou se não têm, experiências anteriores. Portanto, há uma panóplia de fatores que exercem aqui uma influência. Fatores também sociais, obviamente, o grupo de indivíduos com os quais nos damos, as experiências que temos com outros consumidores, até porque estas experiências são frequentemente um importante meio de aprendizagem sobre as substâncias. E depois tantas dimensões de capital social, como eu estava a falar há bocado. Certamente será diferente se a pessoa tem estudos, tem trabalho, tem uma família, ou se pelo contrário está completamente desinserido de todas estas redes. E, portanto, também isso aqui joga um papel importante. E, obviamente, as próprias características do consumo, que substâncias são utilizadas, em que padrões de frequência, de regularidade, de quantidade, com que motivações, com que expectativas, isso será também certamente muito importante, com que conhecimentos. E, portanto, de facto, há aqui um conjunto de fatores. Dentre estes fatores, eu quero falar-vos um bocadinho mais de 3 grandes conceitos. Percepções de risco, autocontrole e cuidados de gestão dos consumos. Como eu vos disse, eu tenho vindo nos meus estudos a focar-me nesta questão, como é que determinadas pessoas conseguem utilizar substâncias e manter consumos não problemáticos, e eu diria que o conceito central ao qual eu tenho chegado é o conceito de autocontrole ou de autorregulação. Okay. O que é este autocontrole? Bem, é um conjunto de regras, de normas que nós impomos a nós próprios, no sentido de tentar, de facto, integrar estas práticas com a manutenção de um estilo de vida convencional. Mais uma vez, este autocontrole não existe no vazio, depende, por um lado, das nossas percepções de risco, e deixem-me fazer aqui um à parte para vos dizer que tradicionalmente se caracterizavam os consumidores como alguém que não olhava aos riscos das substâncias, alguém que não tinha qualquer noção sobre os riscos das substâncias. Eu acho que cada vez mais estudos nos vêm desmentir isto. As pessoas têm noção dos riscos. O que têm também é uma percepção dos prazeres e dos benefícios que atribuem às substâncias. E, portanto, o que eu tenho vindo a constatar é que, na prática, nestes consumos não problemáticos, o que existe é uma ponderação constante entre os riscos e os benefícios que as pessoas atribuem às substâncias, os julgamentos que fazem, e em função destes julgamentos, este autocontrole acaba por se traduzir na adoção de um conjunto de cuidados de gestão dos consumos. De facto, já agora fazer-vos também aqui um reparo. Eu falo-vos de cuidados de gestão dos consumos, mas devo-vos dizer que dos estudos que tenho vindo a realizar, muitas vezes estes cuidados não são propriamente conscientemente pensados, nem reflexivamente aplicados. Muitas vezes as pessoas nem pensaram sobre isto, mas na prática muitas vezes têm alguns cuidados de gestão dos consumos. Se me puderem avançar com a slide, obrigada. Eu elenco aqui apenas alguns, depois obviamente poderemos falar um bocadinho mais sobre isto se vocês tiverem curiosidade, mas dentre alguns dos cuidados de gestão dos consumos mais importantes, a diferenciação das drogas em função da perigosidade que os sujeitos lhes reconhecem, e de facto uma coisa que nós encontramos é uma centralidade da cannabis enquanto a substância que em geral é vista como mais inócua, portanto como mais capaz de ser conciliável com o estilo de vida convencional. De facto, dos estudos que eu tenho vindo a fazer, os sujeitos dizem mesmo isto: consumos regulares só de cannabis, é a única substância que usamos
regularmente, eventualmente diariamente. As outras substâncias são um consumo muito mais esporádico ou ocasional. Outros cuidados, reunir conhecimentos sobre as substâncias antes de as usar, saber o que é que vai acontecer, que tipo de substância é que se está a utilizar. As experiências com outros consumidores, como eu vos dizia, são importantíssimos meios de aprendizagem sobre as drogas, ou podem sê-lo. A gestão da aquisição das substâncias, os riscos que se correm ou não para aceder às mesmas, cuidados relacionados com a gestão da regularidade da frequência dos consumos, sobretudo com o intuito de lá estar de conciliar esta prática com as demais obrigações convencionais da vida do indivíduo. Cuidados relacionados com a quantidade de substância que é usada, com as circunstâncias e contextos do consumo e, como eu vos falava há pouco, com a própria ocultação. Embora a Carmen nos tenha falado aqui um pouco e obviamente concordo, que a cannabis é certamente aquela substância que as pessoas menos se preocupam em esconder e que eventualmente está mais normalizada e mais aceite socialmente, mas mesmo assim encontramos ainda muitos indivíduos que nos dizem que para manterem consumos não problemáticos, de facto têm que ocultar esta prática de todos aqueles que a censuram, porque senão o estigma muitas vezes joga aqui um papel muito importante e constrange de facto a vida destes indivíduos. Bem, eu não sei quanto tempo me falta, mas vou terminar, até porque nós temos tempo para discussão, para debate, dizendo que, de facto, eu acho que se nós queremos ter uma visão compreensiva sobre as substâncias e se queremos ter uma visão, acima de tudo, realista, não vamos negar que existem consumos problemáticos, mas vamos admitir que há outros padrões. Portanto, voltando à questão inicial, o consumo não problemático de cannabis existe? Julgo que sim, tal como também existirá o consumo problemático. Acho que é muito importante reconhecermos a existência desses extremos, aprendermos com quem tem padrões não problemáticos o que é que eles fazem para que possamos trabalhar também com os outros e ajudar a reduzir riscos. E, acima de tudo, eu acho que é muito importante promovermos, não é tanto proibir as pessoas de fazerem isto ou aquilo, porque já vimos que as pessoas vão continuar a fazê-lo, não é? Portanto, acima de tudo, isto é uma convicção pessoal, nós temos é que promover o autocontrolo, a autorregulação, a responsabilidade pelos consumos. E, portanto, eu termino, de facto, com esta frase, que não consigo ler aqui muito bem, mas que diz: a sociedade pode minimizar os danos associados com o uso de drogas ao promover a responsabilidade nos e pelos consumos. Muito obrigada. Eu queria agradecer às convidadas a sua participação e aproveitava então, sem mais demoras, porque já não temos tanto tempo quanto desejava, para abrir a sessão. Já temos aqui 2 pessoas, vou passar aqui só primeiro e... Boa tarde, eu sou o Daniel e eu estou a fazer uma tese sobre a cannabis e o título é Fundamentos para a Solução de um Problema Social. Eu ouvi com atenção aquilo que disseram, não que tenha concordado com tudo, gostava de fazer 2 reparos. Para já, comparar cannabis com outras drogas é no-go zone, é mesmo não, porque não tem nada a ver. Mesmo sob o ponto de vista farmacológico, estamos a falar de uma substância que tem inúmeras propriedades benéficas, estamos a falar de uma substância que é comprovado. Eu vivi no Colorado, acompanhei todo o processo de legalização, vi as vantagens e os benefícios sociais que isso trouxe, portanto, é inequívoco. Cientificamente, eu estou a justificar, sob o ponto de vista científico, que a cannabis não deve ser comparada com outras drogas, deve ser comparada, por exemplo, com o açúcar. Vamos ver, por exemplo, o consumo de açúcar. Quantas pessoas é que são obesas aqui? Toda a gente consome açúcar, quer queira, quer não, porque quase tudo tem açúcar. E o açúcar é uma coisa... um problema de saúde pública, um problema de vício, um problema aditivo, comportamentos desviantes, destrói famílias, destrói autoestima. Vamos comparar ao açúcar, porque é um produto agrícola, o açúcar é um produto refinado, o cannabis é uma planta. E, portanto, só a lógica de dizer que a natureza está errada e que uma planta deve ser proibida é absolutamente fora, não é? Pois eu vejo aí que os estudos, a maioria deles são, por exemplo, 2002, 2008 e tal, quando estamos em 2017, e desde 2010 até 2017 foram publicados, não um, não 2, milhares, dezenas de milhares de estudos que vêm demonstrar um panorama completamente diferente daquele que levou à proibição, que não foi baseado em nenhum tipo de ciência. Não é? Aliás, o composto ativo, o tetrahidrocannabinol, foi descoberto muito depois da substância ter sido proibida, portanto, não há nenhum tipo de justificação.
parece que tenho que terminar, pronto. Mas não, o que eu quero dizer é que, basicamente, tudo bem, mas aqui eu não acho que devemos ver isto sob um ponto de vista de toxicodependência. Não, as pessoas que iam aos dispensários no Colorado são pessoas absolutamente normais, totalmente integradas, e quando aquilo foi legalizado, viu-se realmente a dimensão do número de pessoas que consumiram, que, como disse, escondem, porque o problema é a droga ser ilegal, não é a substância. Pronto, se calhar vamos recolher mais algumas questões, porque senão também perdemos muito neste... E vocês podem ir apontando e depois guardamos um bocadinho para as respostas. Não temos papéis? Viva! Pronto, eu concordo com o que a Olga há pouco estava a dizer sobre a questão da lei portuguesa, de perceber que há muitos consumidores que não são toxicodependentes. Aliás, o que a prática nos diz é que 70% dos indiciados nas comissões, por exemplo, não são consumidores problemáticos ou toxicodependentes. O que eu queria questionar era se vocês já pensaram se existem legislações leves e legislações duras em relação à forma como as sociedades depois constroem os seus consumidores, não é? Se a própria legislação produz problematicidade nos consumos ou não. Obrigada, Nana. Mais alguém quer colocar alguma questão? Podemos responder a estas e depois, se houver tempo, continuamos? Portanto, se calhar deixava-vos agora, porque elas estão ligadas de alguma forma, se Então, vocês quiserem falar um bocadinho. começar? Se calhar mais ou menos 2 minutos para cada uma e depois ver se há mais alguém que queira... Ok. Pegando aqui na questão, Daniel, certo? Eventualmente eu não me tornei muito clara, porque eu concordo consigo que não podemos ter uma visão redutora sobre estas questões e reduzir os consumos de cannabis aos padrões da toxicodependência, sem dúvida alguma. Mas não concordo consigo quando esta questão de não poder comparar o consumo de cannabis com o consumo de outras substâncias. Obviamente que as substâncias são diferentes e algumas são naturais, outras são sintéticas, etc. Mas eu acho, muito honestamente, e obviamente que todos nós temos direito a ter a nossa opinião, não é? E é assim que as coisas avançam, eu acredito que é possível haver consumos não problemáticos de outras substâncias potencialmente mais perigosas, inclusive é pelo potencial aditivo, da mesma forma que acredito que é possível haver consumos problemáticos, que eu não sei se têm que se traduzir propriamente nesse padrão da toxicodependência, mas existirem consumos problemáticos de canabinoides. Eu acho isso. Acho, não só pelo que tenho vindo a ler, e referiu aqui estudos atuais, e obviamente que eu tenho vindo a ler esses estudos atuais também, mas fruto não só do que tenho vindo a ler, mas também do que tenho vindo a ver. Nós vemos muitos miúdos, por exemplo, que, quer dizer, começam a fumar ganzas de manhã e faltam à escola, não fazem nada ao longo do dia, e isto durante meses e anos da sua vida. E será que isto não é um consumo problemático? Não estou a dizer que seja uma toxicodependência, mas não será um consumo problemático, pelo menos, como eu disse, atendendo à forma como eu defino para mim, pelo menos, o que é um consumo não problemático. Eu não posso concordar, da minha experiência, que qualquer consumo de cannabis, só porque é um consumo de cannabis, será não problemático. Eu acho que há outras dimensões. A comparação ao açúcar, concordo totalmente. Acho que nós muitas vezes estamos no domínio, de facto, de práticas que acarretam sempre algum tipo de prejuízo para nós, mas um prejuízo, lá está, que está muitas vezes ao nível do prejuízo que eventualmente o consumo de açúcar ou de sal ou de gorduras em excesso nos provoca. Ninguém nos criminaliza por comermos 5 chocolates por dia ou irmos ao McDonald's 20 vezes por semana. Da mesma forma que acho que ninguém deve criminalizar ninguém porque consome substâncias e não põe em causa nem a liberdade dos outros, nem o bem-estar dos outros e nem, num nível significativo, o seu próprio bem-estar. Agora, eu acho que o principal ponto de desacordo relativamente ao que disse é que eu acho que é possível comparar, ainda que não estejamos a comparar propriamente as substâncias, mas eu acho que é possível pensar nas substâncias psicoativas como um todo e incluir aqui a cannabis. Portanto, da mesma forma, mais uma vez, que acho que há consumos não problemáticos de cannabis, também acho que pode haver consumos problemáticos, ainda que não configurem a tal toxicodependência, e o mesmo relativamente às outras substâncias. Não acho que seja só porque as pessoas consomem opiáceos que são consumidores problemáticos.
e, portanto, acho que isso depende, como eu dizia, de um conjunto de fatores. Não sei se a Carmen quer acrescentar alguma coisa. Se quiseres responder antes à pergunta da Nana, para podermos tentar abarcar Sim. também as questões das outras pessoas, senão fica muito monopolizada a discussão e acho que já ficou relativamente claro a opinião. Portanto, se calhar Ora bem. avançava. É assim, Nana, eu não sei, eu sei que há muito caminho para andar, e certamente que se houver condições para se superar a esfera da descriminalização e se avançar num sentido mais ambicioso, isso terá, inegavelmente, consequências em termos da representação pública e social da pessoa que consome drogas, como é óbvio, e poder-se-á conquistar caminho nesse sentido. Mas eu sou sincera, eu tenho tido algumas oportunidades, tenho tido essa sorte de ver a nossa legislação discutida fora do nosso país também. E isso tem sido uma experiência muito, muito rica, porque, quer dizer, eu sou portuguesa, o português tende sempre a achar que o que tem é fraquinho e que tende sempre a achar que, enfim, que tende sempre a medir-se por uma bitola baixa, de certa maneira. E aquilo que eu às vezes assisto quando comunico com colegas de outros países ocidentais, altamente influentes, nomeadamente norte-americanos, que têm de se deparar com problemas de direitos humanos absolutamente ultrajantes, dos quais nós não temos sequer uma pequena ideia do que é que isso significa na vida das comunidades e na vida de uma sociedade. Portanto, eu para dizer o quê? Que eu acho que aquilo que nós precisamos... eu sei que os apologistas da legalização me vão me trucidar por dizer isto, mas eu não acho que aquilo que faz falta seja mexer na lei, sinceramente. Eu acho que a lei tem cumprido o seu papel, permitiu conquistas importantes, tem sido bem avaliada. Eu queria era ver dinheiro para fazer aquilo que está por fazer. E há muita coisa por fazer que com certeza não carece de grande mudança legislativa. Se ela puder acontecer e se não for em prejuízo das outras coisas que estão a faltar. Agora, quando nós temos diagnósticos tão mal feitos das necessidades territoriais em termos de consumo, quando temos tanta coisa gira que podíamos estar a aprender a fazer para a população mais jovem, quando temos tantas oportunidades que estamos a perder para colocar as pessoas numa posição mais esclarecida sobre os seus comportamentos e sobre os seus interesses, custa-me que o debate, apesar de tudo, seja à volta da legislação, quando na verdade a legislação é o que a gente tem de melhor para mostrar. Podemos não sentir isso internamente, ainda bem que há aqui uma forte presença ativista, que é outro aspecto que normalmente nós não temos muito contacto na sociedade portuguesa, e ela está aqui bem representada, e ainda bem. Mas eu sinto, francamente, que aquilo que nós temos de mais premente para fazer não é a mudança legislativa. Sim, é verdade. Mas pronto, isso se calhar também discutimos na mesa a seguir, que temos os ativistas, se calhar discutimos mais esta questão, sim, que a legislação portuguesa ainda é proibicionista. Nós vamos ter que terminar e, portanto, faríamos apenas mais uma questão e terminávamos. Nem ao fundo pronto. E será a última, mas certamente nas outras sessões haverá tempo também para discutirmos. Com licença. Boa tarde. Eu queria só fazer uma pequena observação que tem a ver com este novo conceito que é agora aqui introduzido do consumo não problemático e o consumo problemático. Isto é mais uma vez a empurrar, aliás, esta nossa colega aqui no fim acabou por dizer tudo. Isto é mais uma vez a tirar para as calendas qualquer lógica de legalização do cannabis e das outras drogas. Porque a partir do momento em que estamos novamente a remeter para a culpa individual, que aquilo que é problemático e aquilo que não é problemático, em vez de criar lógicas sociais de legalização e de consumo individual com regras dentro do quadro estabelecido pela lei das várias substâncias, estamos mais uma vez a eludir o problema. O problema é que
as drogas têm que ser legalizadas, tem que haver um quadro legal para que as pessoas possam consumir e, por exemplo, não possam consumir e conduzir um carro debaixo do efeito de uma ganza ou debaixo do efeito de 3 ou 4 copos de whisky. Portanto, esta ideia do consumo problemático ou não problemático é, mais uma vez, estarmos a pôr o lixo debaixo da mesa. E quando o que temos aqui que discutir vamos criar uma lógica de legalização. A lei atual não está bem. A nossa lei atual é melhor do que a maior parte das leis que temos no mundo, exceto nos Estados Unidos, onde em muitos estados já se legalizou a cannabis, seja para usos médicos, terapêuticos, seja para fins recreativos, mas o que nós temos que fazer é fugir deste debate. Este debate é numa total hipocrisia. Usos problemáticos ou não problemáticos, mas quem é que decide o que é problemático e quando é que é problemático? E onde é que está a fronteira entre o que é problemático e o que é problemático? E se eu não vou sair, não vou conduzir o meu carro, posso fumar as ganzas que quiser em minha casa? Ou seja, esta questão é uma questão de hipocrisia, independentemente de poder ser, e aprecio, que haja estudos universitários e doutoramentos fantásticos sobre estes temas. Eu também já os fiz. Agora, o que eu acho é que nós temos que pôr os pés no chão e analisar a realidade. A realidade é, vamos legalizar o produto ou não? Obrigada. Eu vou só dar... Eu vou só dar espaço às nossas intervenientes para responderem, lembrando sempre que isto é um ciclo de conferências e que, portanto, felizmente há espaço para discutir muitíssimas coisas. Como vocês podem ver no programa, haverá muitos momentos em que poderemos discutir diferentes coisas e, idealmente, vocês poderão estar aqui para assistir a todas elas e participar. Se calhar dava-vos só novamente para encerrarmos e lembrar que a seguir haverá uma outra sessão onde haverá mais momentos para discutirmos. Bem, eu não tenho muita coisa a dizer, até porque eu acho que os argumentos agora esgrimidos pertencem mais ao foro daquilo em que nós acreditamos ou não acreditamos e, portanto, são difíceis de contra-argumentar. Muito honestamente, não acho que seja hipocrisia falarmos destas questões. Eu acho que é tentarmos ter uma visão mais realista. Eu compreendo aquilo que diz, eu acho que a resolução ou lidar com este problema não se pode reduzir a debates académicos sobre se há consumos problemáticos ou não problemáticos. E como eu dizia no início, eu acho que isto nem sequer se pode reduzir a esta dicotomia, não é? Não estamos a falar de conceitos reificados, em que uma pessoa será sempre de uma forma ou sempre da outra. Mas eu acho que pensarmos também sobre estas diferentes realidades serão formas de informar decisões políticas. Falava da questão da legalização. Obviamente há muitas pessoas que concordam. Eu sou uma forte apologista, enquanto a Carmen estava aqui a dizer que acha que a nossa legislação é mais que suficiente. Eu acho que deveríamos dar um passo à frente, é a minha perspectiva pessoal. Agora, a única coisa que quero dizer é que não acho que seja hipócrita falarmos destas questões. Acho que este tipo de debate é importante para criarmos aqui, de facto, as condições para que se possam alavancar decisões políticas e sociais em conhecimento e, sobretudo, em conhecimento baseado nas evidências. Ou seja, nós não estamos nos nossos gabinetes a ler livros e a ter ideias brilhantes, não é? Eu, pelo menos, falo por mim e sei que a Carmen faz igual. Nós ouvimos as pessoas, nós vimos para a rua, é a partir disto a que se fala e, portanto, é de facto a única questão que eu queria acrescentar. Bom, eu só vou clarificar o seguinte. Eu, a partir daquilo que eu sei fazer, que é a investigação, e é a investigação a partir de uma perspectiva que é a perspectiva da psicologia e eventualmente alguma psicossociologia, estarei sempre disponível para contribuir com o que puder ser entendido como útil do meu contributo para um debate que vise fazer avançar uma moldura jurídica no sentido de um formato mais respeitador dos direitos e das liberdades individuais, para que não reste qualquer dúvida. Quando a colega me questiona sobre a urgência desse debate, aquilo que eu digo é que, perante os desafios que nós temos para superar, eu não acho que isso deva ser o primeiro tópico da agenda. É só isso, não é? Portanto, eu apoio a legalização, seguramente tem a ver com a maneira também como entendo, que me posiciono em sociedade, mas acho que, efetivamente, isso não é o principal problema que nós temos para resolver.
Quando nós olhamos para pessoas que começam a limitar o seu cotidiano à volta da oportunidade de se envolver num comportamento de consumo. Quando nós começamos a perceber que as pessoas utilizam um comportamento de consumo para lidar com estados emocionais negativos, com problemas de vida, com sintomas. Quando nós percebemos que as pessoas têm vontade até expressa de introduzir algum controle ou algum desaceleramento da sua relação com o consumo, mas têm dificuldade em implementá-lo de forma efetiva, quando as pessoas começam a receber feedback da parte de quem lhes é mais próximo, dos seus significativos, sobre preocupações relativamente à forma como conduzem a sua vida, como planeiam o seu cotidiano, como gerem as suas responsabilidades. Quando as pessoas deixam de ser capazes de cuidar eficazmente da sua casa, dos seus filhos, das suas obrigações profissionais, académicas, isto configura um problema de consumo de substâncias, seja de cannabis, seja de heroína, seja de cocaína, seja de ecstasy. E em relação a isso, o debate é psicológico, não é farmacológico. São duas questões que eu acho que são o grosso do que foi aqui abordado e que vos preocupa e, portanto, eu gostava só de clarificar a minha posição em relação a isso com alguns exemplos mais concretos. Obrigada, Helena. Calei-me. Não, obrigada a vocês as duas, à Olga e à Maria por terem estado aqui. Acho que começamos bem, temos muita gente interessada em participar na discussão e acho que partimos já de seguida para a próxima sessão. Eu chamo a Nana, que será a moderadora, e o Rui Coimbra, a Joana, o João e o João Vasconcelos para a mesa e certamente teremos oportunidades de discutir todos e continuar esta discussão. Ok. Sim. Joana Canedo.